Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, um texto muito conhecido, diga-se de passagem, que se encontra no Salmo de número 23, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Abençoe a tua palavra, que é viva e eficaz, e que possa estar alcançando e atingindo cada coração que ouvir a mesma. E para isso eu te suplico que esteja usando a minha vida como um mero instrumento, porém muito bem afinado nas tuas mãos. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo de número 23. Mesmo contendo apenas 6 versículos, ele tem uma capacidade de agregar pessoas que quem nunca ouviu falar do Salmo do Pastor. A sua abrangência transcende culturas, regiões e até mesmo gerações. E de autoria de Davi, o segundo rei de Israel, aquele que foi um guerreiro, aquele que foi um salmista, aquele que foi um músico, fabricante de instrumentos, aquele que teve mais citações na palavra de Deus, só perdendo unicamente para a pessoa de Jesus. Aquele que recebeu do próprio Deus o título do homem segundo o coração de Deus. Aquele que fazia toda a vontade de Deus, como está lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Ele deixou de lado todos os seus títulos, todos os seus atributos, para se lembrar da sua juventude, quando ele cuidava de um pequeno número de ovelhas que seu pai tinha e deixava sobre os seus cuidados. É interessante que não somente ele, ao escrever esse salmo, ele lembra dessa época, mas ele se coloca na posição de uma ovelha e Deus sendo como seu próprio pastor. Cheio de graça, cheio de significado, temos muitas lições para aprender com esse texto, e existem algumas lições práticas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa ocasião sobre o versículo 1 do Salmo 23. Primeiramente, Davi ele começa dizendo que o Senhor é. É interessante que ele não diz um Senhor. Ele não diz aquele Senhor. Ou também ele poderia se referir a este Senhor. Mas ele estava sendo direto naquilo que ele queria dizer. Ele dizendo que o Senhor. Da mesma maneira, quando você, nos dias de hoje, você quer destacar algo muito importante, como você dizendo, olha, eu não fui para uma festa, eu fui para a festa. Ou eu não consegui comprar um carro, mas eu comprei o carro. Assim Davi estava dizendo a respeito de Deus, que ele estava dizendo o Senhor. E ele disse também que o Senhor, ele disse o Senhor é. Ele não disse o Senhor será, o Senhor está sendo, ou o Senhor foi, mas ele disse é. Nós vivemos em dias que as pessoas têm se aproximado de qualquer oportunidade de segurança, mesmo que isso lhe cobre
a sua adoração. Não tem mais uma preocupação em servir ao Senhor com alegria. Não se tem mais uma preocupação de ter uma inteireza, de ter uma pureza em servir ao Senhor. Hoje, qualquer oportunidade que tenha, mesmo que isso lhe custe, você deixar de declarar o seu amor por Deus, as pessoas têm corrido, pelo menos uma grande maioria, atrás disso. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 6, diz assim a palavra do nosso Deus: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Precisamos entender. E o quanto antes entendermos isso, nós estaremos livres de tantas situações que pode estar trazendo preocupação, pode estar trazendo conflito para a sua vida. E Davi, ele tinha esse conceito muito claro no seu coração, de que só o Senhor é Deus, e somente Ele é digno de adoração. Por isso que ele disse que o Senhor é. Temos amado a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? É interessante que ele continua, que ele diz que o Senhor é o meu pastor. Davi, ele não disse que o Senhor é o pastor de um amigo meu, o Senhor é o pastor do meu vizinho, o Senhor é o pastor que aparece na televisão ou o pastor que aparece na internet. Mas isso, ele estava demonstrando a intimidade que ele tinha. Que ele falava que o Senhor é o meu pastor. Porque às vezes você pode até se maravilhar com o pastor que aparece na internet. Às vezes você pode até se maravilhar com um pastor conferencista que vai na sua igreja no dia de aniversário. Às vezes você pode até se maravilhar com o pastor que você recebe o vídeo por WhatsApp ou vê pelas redes sociais. Mas quando você está com problema, quem vai te ajudar é aquele pastor que está próximo de você, que você tem intimidade. Quem vai orar pela sua vida é aquele pastor que está próximo de você, que quando você está doente, ele está te carregando nos ombros. Por isso que um professor no seminário, ele sempre nos aconselhava que um pastor, ele tem que ter cheiro de ovelhas. E a Bíblia nos aconselha para que Deus seja o nosso pastor. Davi estava querendo dizer com isso, dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ele estava querendo dizer que não importa as experiências que os outros tenham. O que importa realmente é que o Senhor seja realmente o seu pastor. Ou seja, não importa a experiência que os outros tenham com Deus. O que importa é a sua experiência com Deus. O que vai fazer realmente diferença na sua vida é a experiência que você tem tido com Deus, é a experiência que você tem tido de Deus como seu pastor. Eu li um artigo, algum tempo atrás, de um renomado biólogo, que ele havia desenvolvido uma tese de que as ovelhas,
seguiam o seu pastor pelo fato de conhecer a maneira dele se vestir, pelo fato de conhecer, de sentirem o seu cheiro e assim estar se familiarizado por isso. E ele resolveu fazer o seguinte experimento. Ele foi numa fazenda de criação de ovelhas, pediu a roupa de trabalho daquele pastor que cuidava daquele rebanho, se vestiu, e dentro do seu experimento, ele queria comprovar que se ele chamasse as ovelhas pelo nome, as ovelhas o seguiriam naturalmente, pois o que atraía era o cheiro da roupa que aquele pastor tinha. E é interessante que ele colocou a roupa e ele malemar chegou no curral e as ovelhas bateram em retirada, assustadas, e por mais que ele chamava elas pelo nome, mais alvoroçadas elas ficavam e corriam desesperadas pelo pasto. Frustrado pelo seu experimento, ele foi perguntar para o pastor daquele rebanho se nenhuma ovelha ouviria a sua voz, e aquele pastor disse: existem algumas ovelhas que ouviriam sim. As ovelhas que estão doentes. Quando as ovelhas estão doentes, elas dão ouvido à voz de qualquer pastor. O que nós podemos aprender com isso? Que nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, para sabermos que Deus, Ele é o nosso pastor, para que nos momentos de dificuldade, para que nos momentos difíceis que você está passando, você saber que tem um pastor próximo de você que está cuidando de você, que esse é o Deus eterno, o nosso supremo pastor, o próprio Senhor Jesus, que se auto-identificou como o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você tem ouvido a voz de Deus? E o texto conclui da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Precisamos ter algo em mente quando lemos esse texto, que se a vida nada vai nos faltar, se na vida nada vai nos faltar, então na nossa vida nós experimentaremos de tudo. Você já parou para pensar nisso? Que se na vida nada vai nos faltar, então você terá de tudo na sua vida. Ou seja, não vai lhe faltar paz, mas também não vai lhe faltar confusão. Não vai lhe faltar alegria, mas também não vai lhe faltar tristeza. Não vai lhe faltar saúde, mas também não vai lhe faltar enfermidades. Não vai lhe faltar fartura, mas também não vai lhe faltar momentos de escassez. Precisamos entender que isso faz parte da nossa vida, ou seja, isso é a nossa vida. E quanto antes você entender isso, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai estar entendendo a vida como ela é. E por isso não importa o que você está passando nesse momento. O que realmente importa e o que realmente vai fazer diferença na sua vida é que o Senhor é o seu pastor. E mediante o seu cuidado e mediante a sua proteção, nada vai lhe faltar. Então não importa o que você está passando na vida, o que importa é que você tenha o cuidado e a proteção de Deus. Não importa que você esteja hoje passando por uma situação terrível, mas o que importa é que Deus está cuidando de ti.
Porque Deus muitas vezes ele não te livrará da cova dos leões, mas ele é poderoso para te livrar na cova dos leões, pois ele é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Certa vez houve um congresso numa pequena cidadezinha da Escócia e um dos temas abordado era o Salmo 23. E presente ali estava um eloquente erudito, muito conhecido pela sua perspicácia ao recitar poemas e poesias, e ele foi convidado naquela ocasião para estar recitando o Salmo de número 23. E aquele homem com a postura impecável, com uma eloquência, uma retórica muito excelente, ele pegou e ele recitou o Salmo do Pastor, do início ao fim, e a plateia pegou, aplaudiu em pé, assim, a atuação daquele homem. E logo em sequência, propositalmente, o dirigente daquele congresso, ele convidou um experiente pastor jubilado que estava presente ali para recitar aquele mesmo salmo. E aquele homem, com a voz embargada, não tão eloquente quanto o erudito que anteriormente citou o mesmo texto, ele recitou, mas com sinceridade de coração, aquele texto. Sinceridade tamanha que antes dele terminar os últimos versículos, todo aquele auditório estava em lágrimas. E a uma pausa daquele congresso, uma pessoa perguntou para o dirigente o que havia acontecido, porque ele não entendeu. Por que quando um pastor recitou, o auditório veio às lágrimas, e quando o ator recitou, as pessoas aplaudiram? Qual a diferença dos dois textos? Sendo que era o mesmo texto. No que aquele experiente dirigente disse, é que um conhecia o Salmo do pastor, mas aquele pastor jubilado, ele conhecia o pastor do Salmo. Fica aqui uma grande lição nas nossas vidas. O que realmente vai fazer diferença na sua vida não é você simplesmente decorar o Salmo do pastor, mas você ter uma intimidade única, íntima e pessoal com o Salmo, com o pastor do Salmo 23. Que possamos não somente conhecer o Salmo do pastor, mas conhecer o pastor do Salmo 23. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e por isso nada irá nos faltar. Abençoe as nossas vidas, nos ajude a ter intimidade com o Senhor, ó Pai. Porque intimidade é o que buscamos, intimidade é o que necessitamos. Nós queremos te suplicar por todos aqueles que estão passando por enfermidades, todos aqueles que estão passando por alguma cirurgia, ó Pai, esteja guardando, abençoando, ó Pai. Abençoe o Felipe que passou por aquele acidente de moto e ser com a sua recuperação também. Ó Pai Santo, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Esteja abençoando, ó Pai, todas as autoridades civis e militares,
esteja abençoando todos os governantes do nosso país, esteja abençoando todos os missionários na face da terra, esteja cuidando de nós, nos dê a alegria que só o Senhor pode dar. Cuida de nós e derrama a tua paz sobre o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do teu Santo Espírito esteja com todo o teu povo em toda a face da terra. Amém. Que Deus o abençoe e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.